Jesus, ele está muito perto de voltar, o verdadeiro. Antes de Jesus voltar, só abrindo um parênteses, vai vir um falso Cristo. A gente sabemos pela Bíblia que vai vir falso Messias, que já está muito perto. Possa ser que não colocamos datas, mas possa ser que esse ano, o ano que vem, nós não sabemos, mas a gente tem que estar preparado para que não sejamos enganados. Ele vai pisar na terra, ele vai agir como se fosse o próprio Jesus. Ele vai dizer algo interessante, que é interessante no sentido assim que a gente destaca para não sermos enganados. Ele vai dizer que o dia de sábado, que deve ser guardado no mundo inteiro, a lei de Deus, ele vai dizer que foi tirado o mandamento do sábado e foi colocado o mandamento do domingo. Isso é que o falso Cristo vai fazer. Então a gente tem que estar buscando muito a Deus para que não sejamos enganados, porque o engano será quase que universal. E voltando, depois desse falso Cristo vai vir o verdadeiro. E Jesus, ele poderia já ter voltado. Mas vamos abrir a Bíblia só para a gente saber o porquê que Jesus ainda não voltou. Lá na carta de Pedro, aqui. A carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 4, a partir do versículo 4, que diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade e a terra, que permanece fora da água e dentro da água, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Agora, o versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora, o verso 9. Preste bem atenção no verso 9, que diz assim: o Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas ele é longânimo. Em algumas versões diz que Deus é misericordioso para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então aqui, por que Jesus não voltou ainda? Por causa da misericórdia, por causa da longanimidade de Deus, não querendo que ninguém se perca. Então esse mundo, Jesus já poderia ter voltado. O noivo já poderia ter aparecido no pôr do sol. E fazendo um estudo dos relatos de alguns sinais bíblicos, um estudo também com uma escritora norte-americana chamada Ellen G. White, que é uma profetisa, ela relata que na época dela, que foi no ano de 1800, por volta de 1844, por volta de 1880 até 1900, 1844 é uma profecia em que realmente Jesus ele entrou do Santo para o Santíssimo, no Santuário Celestial. Isso já é outro estudo. Se eu for falar aqui, eu vou passar o restante da tarde. Mas em 1844 Jesus não voltou porque esse foi o início do julgamento.
Mas esse julgamento poderia ter sido rápido, ter começado em 1844. Jesus poderia, tem uns relatos nos livros do Espírito de Profecia que nós chamamos a profetisa Ellen White, os livros que Deus iluminou ela de Espírito de Profecia. E nós temos embasamento bíblico para isso, e isso aí já caberia um outro estudo, porque senão vou me delongar aqui. E nos relatos dos livros que Deus iluminou ela, diz que na época dela Jesus poderia ter voltado. Estava tudo pronto. É tanto que foi na época de 1880, entre 1880, já próximo dos anos 1900, entre essa época surgiram as leis azuis. Quem conhece sabe que leis azuis é as leis que ordenam a observância do domingo. Se você quiser saber mais sobre o que são as leis azuis, coloque no Google Blue Laws, que é em inglês Blue Laws. E nos Estados Unidos da América surgiram leis que obrigavam os trabalhadores a descansarem aos domingos. E essas leis foram mais intensas nessa época. Surgiram nessa época. E o cenário estava todo montado para que Jesus voltasse, porque pela profecia bíblica nós sabemos também, que já é outro estudo, que Jesus ele deixa bem claro na sua palavra que existe a marca da besta. Isso aí já é outro estudo lá em Apocalipse capítulo 13. E nesse estudo sobre a marca da besta diz que é o domingo, que é o dia de guarda universal que vai ser imposto para a humanidade, contrário à lei de Deus. E acontecendo isso, logo em seguida Jesus volta, o verdadeiro volta, porque o próprio falso Cristo vai impor essa guarda de um falso dia de guarda, que é o domingo. E Jesus logo em seguida vai voltar, depois de pouquíssimo espaço de tempo. E isso poderia ter acontecido na época dela, de Ellen White, mas não aconteceu. O cerco, como se diz, deixou de existir, que é o cerco, eu digo, essa pressão para que o mundo guardasse o domingo, deixou de existir, e as leis azuis deixaram de existir. Deus, em sua infinita misericórdia, deu mais uma chance para o mundo, porque Jesus poderia ter voltado. E isso foi, em relação a essa parábola, ao pôr do sol. Isso foi o pôr do sol, que o noivo, que Jesus, poderia ter vindo no pôr do sol, ou seja, nessa data, nesse período. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia e longanimidade, deixou mais um tempo, que é esse período que estamos vivendo, depois do ano de 1880 para cá. Estamos vivendo na longanimidade. Não que Jesus não tenha longanimidade antes, tem sim. Eu só estou querendo reforçar que estamos num período em que a graça de Deus sempre foi abundante. A graça de Deus está sendo de uma forma intensa, ele clamando através de tudo que está acontecendo no mundo, para que a gente acorde, para que a gente desperte, para que a gente busque a Ele mais. É nesse sentido que eu quero dizer, a misericórdia, mesmo com esse mundo de cabeça para o ar que estamos vendo, com o que é certo é errado e o que é errado é certo, padrões invertidos na sociedade, tudo isso, toda essa comoção, essas guerras, a fome que está para chegar ainda mais, esse sistema caótico que está no mundo, tudo isso é para anunciar um anúncio de Deus dizendo assim: acordem, eu estou voltando. E antes que ele venha, como eu já falei e eu repito, para que a gente não seja enganado, porque vai vir um falso Cristo. Então, assim, Jesus era para ter voltado naquela época, mas não veio por amor, para que mais pessoas sejam salvas. E estamos vivendo num período, no limiar dessa meia-noite em que o noivo virá. Aí sim, essa parábola ela vai se concretizar na volta de Cristo.
E, e os acontecimentos, vamos lá, do que essa parábola ainda nos tem a ensinar. As virgens dormiram, todas, nenhuma delas escaparam, todas elas dormiram. Então nós, como igreja, todos estamos dormindo. Tanto nós como nós sendo prudentes, quanto sendo nécias, estamos em fase de sonolência. Mas à meia-noite saiu um grito dizendo, aí vem o noivo. Meia-noite é a volta verdadeira do nosso Salvador. E o assunto agora, seríssimo ainda. Não que o que eu falei antes não é sério, é sério. Mas isso que eu vou dizer agora é seríssimo, seríssimo, seríssimo. Nessa sequência, irmãos e amigos, né? Com o despertar das virgens, o que vai despertar? O que acontecimento vai acontecer para que eu e você despertemos? Sabe qual é? O decreto dominical, que está para ser implantado novamente nos Estados Unidos. Irmãos, eu participo de grupos que mostram que as Blue Laws estão de volta. Porém, existe o Senado norte-americano, ele está colocando uma barreira, por enquanto. Mas o assunto das Blue Laws está sendo discutido novamente. E em novembro deste ano, de 2022, vai ter uma nova eleição do Senado norte-americano, onde a bancada tradicionalista vai voltar, pelo que tudo indica. E essa bancada tradicionalista preza pelas Blue Laws. Tem até o nome de algumas pessoas, mas não vou estar citando aqui por conta, para não ficar extenso, mas é só vocês pesquisarem. Só uma pessoa, tem o Adrian Vermeulen, não sei se é assim a pronúncia, que está encabeçando também esses processos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. E em novembro desse ano, vão estar novamente pleiteando essa questão das Blue Laws, que irá vir travestida também de leis verdes, que é as Green Laws, que serão as leis em que obrigarão os trabalhadores a descansarem no domingo, para que a terra descanse, para que não tenha domingos com carros, tudo voltado para as questões climáticas, que estamos vendo muitos acontecimentos terríveis acontecendo no clima, né? O clima maluco que está no nosso mundo. Então, assim, o que vai acordar as virgens será essas Blue Laws que está para serem reativadas e o decreto que vai ser imposto lá nos Estados Unidos. Isso vai despertar, isso vai acordar. Agora, o que é seríssimo mesmo, nós sabemos que o sábado, ele é o selo de Deus. E o domingo será a marca da besta. Será porque, a partir do momento em que os Estados Unidos da América, que está muito próximo disso acontecer, colocar como o domingo como dia de guarda na América do Norte, e isso vai se espalhar pelo mundo, isso vai se tornar a marca da besta. E está muito perto disso acontecer. E o processo de selamento que vai ser no povo de Deus, que é o sábado, que a gente sabe que é o selo, mas a partir do momento em que foi imposto o decreto dominical, o selo de Deus começará a ser imposto em todos aqueles que estiverem buscando a Cristo, o Espírito Santo. Aqueles que não estiverem buscando o Espírito Santo, infelizmente, não vão ser selados. É isso que é seríssimo.
Isso que é seríssimo. As virgens, elas todas despertaram quando escutaram, aí vem o noivo. O decreto dominical é algo que vai despertar. E o que é que aconteceu? As virgens nécias estavam dormindo, acordaram. Eita, tá faltando azeite. E agora? E as virgens prudentes, elas tinham azeite extra. O que é que as virgens nécias vão dizer? Dai-nos azeite. Irmãos, isso é sério, amigos, isso é sério. Se a gente se acordar só quando saiu o decreto, o que é que aconteceu com as nécias? Elas não tiveram tempo. Elas simplesmente foram atrás do vendedor de azeite. E quando chegaram lá, não tinha mais. O que é isso? O juízo de Deus começa inicialmente com o seu povo. Agora, essa mensagem está sendo direcionada para você que conhece a verdade. O juízo de Deus começa com o seu povo. E se nós sabemos da verdade e estamos só esperando o decreto para acordar e não estivermos buscando, nos santificando, no sentido de buscar o Espírito Santo a cada dia, nós seremos encontrados em falta e não seremos selados com o selo de Deus. O que Jesus está querendo te dizer nessa tarde e me dizer também é que busquemos o Espírito Santo enquanto há tempo. Quando esse decreto que está às vésperas sair, não vai dar tempo de você deixar de trabalhar no sábado. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de você dizer, Senhor, agora eu quero fazer a tua vontade. Não vai dar mais tempo. Sabe por que não vai dar mais tempo? Porque você vai estar tão arraigado nesse mundo que não vai aguentar a pressão. A pressão vai ser grande. E aqueles que quiserem largar tudo para voltar e fazer alguma coisa, o vendedor de azeite não vai estar mais vendendo. E quem é o vendedor de azeite? É o próprio Jesus. Quando Jesus fala lá em Apocalipse 3, comprai de mim ouro refinado, vestes brancas para te vestires, colírio para veres. É Jesus o vendedor de azeite. E a porta da graça se fechará primeiro para o seu povo, porque tivemos muitas chances. Tivemos muitas oportunidades. E a porta da graça vai continuar aberta para quem? Para quem está lá fora. E vai entrar para o povo de Deus. Tem muitos fiéis que estão lá fora, só esperando esse momento. E se você, que é povo de Deus, não está buscando o Espírito Santo, não vai dar tempo. Quando você disser, deixa o decreto dominical sair que realmente eu vou atrás. Não vai dar tempo. Só vai ser selado quem tiver purificado seu caráter hoje. A gente ainda está devendo a Deus, porque era para a gente estar muito tempo. E nesse pequeno tempo eu peço a Deus, Senhor, me perdoa. Eu tenho muitos pecados. Só o Senhor pode purificar o meu caráter, tirar aquilo que não agrada. Nós temos pecados, nós não prestamos. A gente pensa que vale alguma coisa, no sentido assim, humanamente falando, a gente não vale nada. Somos ruins. Só quem é bom é Deus. Então, se eu sou alguma coisa, ou você é alguma coisa, é Deus. Tire Deus da sua vida que você vai ver que você e eu não somos nada, somos trapos de imundícia.
Se o Espírito Santo não estiver hoje na minha vida e na sua vida, a gente não faz nada de bom. Busquemos a Deus enquanto há tempo. Busquemos o Espírito Santo todos os dias. Eu digo assim, como um remédio controlado. Porque precisamos dele. Não somos nada sem ele. E eu falo isso que é seríssimo. Porque é sério. É sério. Deixe aquilo que não agrada a Deus, seja uma vaidade, seja algum pecado acariciado que você tenha, seja algo relacionado à alimentação, algo relacionado à sexualidade, seja algo relacionado à materialidade. Abandone, deixe tudo por amor a Cristo. Faça o que está escrito na palavra de Deus. Façamos, porque Ele está voltando em poucos anos. E o engano será tão grande que, se possível for, enganará os próprios eleitos, os próprios escolhidos. E para a gente finalizar, gostaria só de ler, só para recapitular. As virgens nécias foram atrás de comprar e não tinha mais tempo. Jesus, ele disse para elas que não as conhecia. A gente só conhece alguém quando a gente convive. Da mesma forma, a gente só conhece a Cristo a partir do momento que a gente convive com Ele constantemente. Senhor, eu não quero pecar nem em pensamento. Me ajuda, por favor. Que essa seja a nossa oração. E o que está escrito lá em Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 70 e 71, diz assim: que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que estão se unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano. Hoje é o que mais tem. Que peçamos a Deus força para que não sejamos assim. E preparando-se para o sinal da besta, é isso que está acontecendo. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Olha que algo sério, muito sério. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Agora, o que está escrito também em Conselhos para a Igreja, página 343. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Tá vendo, irmãos, como é sério? A gente espera muito pela chuva serôdia. Eu, particularmente, peço muito a Deus para que Ele derrame sua chuva. E eu entendi, irmãos, que a chuva serôdia só vai vir quando sair o decreto, quando tiver perseguição, quando a igreja for purificada pelo fogo, no sentido de passando por aflições e a gente estiver unânimes, clamando a Deus
e o Espírito Santo virá em porção dobrada. Não que já não esteja derramando hoje. A gente pode sentir o Espírito Santo já agindo. Eu digo no sentido geral, assim, em questão da igreja estar purificada e receber o Espírito Santo e proclamar a mensagem para que as pessoas de fora venham e façam parte e ser só um só povo e um só pastor. Isso está para acontecer. E a seriedade desta parábola das 10 virgens é para nós como povo de Deus, para que nós despertemos enquanto há tempo. E como eu falei no início, as outras parábolas dependem dessa. Se estivermos buscando o Espírito Santo, nós iremos usar nossos talentos, nós iremos fazer a vontade de Deus, multiplicar os talentos, iremos, como a outra parábola dos bodes, alimentar o faminto, vestir quem está nu, visitar as pessoas que estão presas, fazer a obra que Deus nos pede. Tudo isso depende se nós estivermos ligados com o Espírito Santo. E só outro texto, só para finalizar também. Em São Mateus capítulo 25, verso 25, 5, lemos que todas as virgens dormiram. A diferença existente entre os dois grupos residia na preparação prévia, como nós vimos. As loucas, à semelhança das prudentes, também dormiram, mas estas desfrutavam de uma experiência com Deus. Elas tinham o azeite do Espírito. As loucas, estas careciam desta condição vital para a salvação. Estas virgens representam a igreja dos últimos dias. Seus membros creem nas mesmas verdades e esperam o mesmo Senhor. Estas virgens esperam o mesmo Senhor, porém nem todos estão se preparando para este acontecimento tão glorioso. Aqueles que não se preparam, valendo-se da ajuda de Deus, não receberão a chuva serúdia. Serão como as virgens loucas. Estas não representam as pessoas hipócritas. Têm o mesmo sincero desejo que as prudentes, mas falta-lhes a preparação. Muitos conselhos têm sido escritos para mostrar à igreja sua grande necessidade. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora nós não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Meus irmãos, reconheceis que vossa própria salvação, assim como o destino de outras almas, depende do preparo que agora fazeis para a prova ante nós? Tendes aquela intensidade de zelo, aquela piedade e devoção que vos habilitarão a subsistir quando se manifestar a oposição sobre nós? Se Deus já falou por mim, no caso ela, a escritora Ellen White, virá o tempo em que sereis levados perante conselhos e cada aspecto da verdade que mantemos será criticado severamente. O tempo que tantos estão deixando passar, desperdiçado, deveria ser dedicado ao encargo que Deus nos deu de preparar-nos para a crise que se aproxima. Irmãos, é muito sério isso, é seríssimo. É uma crise grande. A gente só está vendo se armando. Só para a gente se situar. A Primeira Guerra Mundial, juntamente com a Segunda Guerra, foram movimentos que impulsionaram os Estados Unidos como potência mundial. Teve a criação da ONU e tudo isso impulsionou os Estados Unidos como potência mundial. E agora, e pelo estudo da Bíblia, nós sabemos que os Estados Unidos é a besta que emerge da terra. Isso está lá em Apocalipse capítulo 13. Se você quiser, é outro estudo aprofundado. E agora estamos em meio a uma guerra. Estamos em meio a uma pandemia que já passou, porém que ainda está em ativa lá na China. Temos aumento das mudanças climáticas, o aumento do calor, das ondas de calor no mundo. Tudo isso é um cenário perfeito para que haja o crescimento de uma nova potência, de uma nova ordem mundial.
E pelas profecias nós sabemos quem vai ser, quem será essa nova ordem, quem será o cabeça da nova ordem, aliás. Nós sabemos que a besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos, vai dar poder à besta que emerge do mar, que é Roma Papal. Roma Papal será novamente colocada no poder como foi no passado. E tudo isso que está acontecendo hoje é simplesmente para que essa nova ordem das coisas venha a ser colocada em prática. Esse sistema capitalista que nós estamos vendo vai se ruir, já está se ruindo. E a nova ordem, eu acredito, eu não estou colocando datas, pelo andar da carruagem, possa ser que a partir do ano que vem já esteja sendo colocada em andamento essa nova ordem. Daqui para o final desse ano de 2022, mais tragédias iremos ver. Eu não estou sendo pessimista, só estou sendo realista com o que está acontecendo no mundo. Mais acontecimentos virão. Essa guerra ainda vai se desenvolver, a questão nuclear, a questão da fome, falta energética na Europa, falta de suprimentos lá da China, o porto lá está lotado. Na Índia, China, Rússia e nas cidades da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. Os homens endinheirados por terem o poder controlam o mercado. Eles compram a preços baixos tudo o que podem obter e depois vendem a preços muito maiores. Isso significa fome para as classes mais pobres e resultará em uma guerra civil. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo será libertado o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Manuscrito 114, escrito em 1899. Como é que uma mulher sabia disso? Foi Deus que iluminou. Deus mostrou. Tudo isso que iria acontecer. Então, queridos, Jesus está voltando. E a nossa oportunidade está acabando. A oportunidade da gente buscar a santificação. O que é que você está fazendo para que o Espírito Santo venha sobre você? Eu falo isso, mas isso é para mim também. O que é que estamos fazendo? O Espírito Santo quer agir através de você. O Espírito Santo quer lhe usar para que possamos falar para mais pessoas o que está por vir. E aqueles que aderirem a essa marca serão destruídos, passarão por pragas. E mesmo que sejamos perseguidos, Deus, Ele estará conosco. Quer você participar do povo de Deus? Vamos nesse momento meditar no hino que fala a respeito desse momento tão especial que será quando o Senhor Jesus voltar. E esse hino é Além do Rio Azul. Que vocês possam meditar e aqueles que souberem cantar, cantem junto, louvando ao nosso Deus. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal,
verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Nada, nada nesse mundo, nada, não deixe que nada afaste você desse grande dia, que nos afaste desse dia. Jesus está voltando, muito em breve o verdadeiro virá. E o que é que estamos fazendo para estarmos prontos? Não deixe que nada, 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 nada te separe de Cristo. Busque a Ele mais intensamente. Busque Ele com todas as suas forças. E nesse momento eu gostaria de orar. Vamos orar juntos para a glória do Senhor. Santo Deus e eterno Pai, querido Deus, por favor, Senhor, continua com esta pessoa que está do outro lado. Continua com sua família, ó Deus. Derrama o poder do Teu Espírito Santo na vida desta pessoa. Afasta dela, Senhor, todo o mal, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Dá forças para que ela possa vencer todos os desafios, tudo aquilo que vem à sua mão, ó Pai. Dá forças para que ela vença e, acima de tudo, que ela Te busque com todas as suas forças. Paizinho, continua conosco, continua aqui comigo também. E, querido Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados, os nossos erros, Senhor. Não queremos Te machucar. Por favor, meu Pai, nos dá a Tua paz e o Teu perdão e a chuva serôdia com o poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando você ricamente e sua família, cada um de nós.